O primeiro Vingador não foi o primeiro Vingador, afinal de contas o Thor também é Vingador e ele é bem mais velho que o Capitão América. Capitão América, o primeiro Vingador, ou Captain America, The First Avenger, é dirigido por Joey Johnston e estrelado pelo Chris Evans, Sebastian Stan, Hayley Atwell, Dominic Cooper, Tommy Lee Jones e Hugo Weaving. A trama nos leva diretamente à Segunda Guerra Mundial, onde conhecemos Steven Rogers, jovem que quer muito se alistar e fazer parte do exército americano, porém tem algumas doenças e devido a isso não pode ser aceito no exército. Entretanto, após um cientista ver a sua força de vontade, e acaba dando a chance dele participar de um programa secreto chamado Super Soldado, que ele concede poderes e o transforma no Capitão América. Cara, esse filme, ele saiu em 2011, e ele é o último filme da fase 1, além de Vingadores, né? Ele é antes de Vingadores. Então assim, ele tem essa missão de concluir essa fase, introduzir o Capitão América e deixar tudo preparado para que os Vingadores ocorram, né? Que seria no ano seguinte, em 2012. Eu acho que ele tem uma missão muito legal, mas ele consegue cumprir muito bem isso, porque é um filme que, devido a ser bem deslocado no tempo, ele se passa basicamente 95% do filme durante a Segunda Guerra, ele se mantém nisso e ele consegue focar muito no herói que ele está abordando, no caso, o Capitão América. Dessa forma, nós temos ótimos personagens introduzidos, como o próprio Capitão, né, Steven Rogers, interpretado pelo Chris Evans, numa interpretação incrível. Ele não tinha me convencido até então, porque a visão que eu tinha do Chris Evans era do garotinho irresponsável, né? Porque ele fez o Tocha Humana no Quarteto Fantástico. E aqui ele conseguiu passar todo esse senso de responsabilidade. Eu não conseguia comprar ele sendo um cara responsável, mas aí eu vi um pôster, essa imagem já conseguiu me trazer pro filme, e quando eu assisti o filme eu tive uma ótima surpresa. Eu gostei muito da forma como eles abordaram o Capitão América. Mas a gente tem ótimos aí antagonistas e coadjuvantes, né? A gente tem a própria Peggy Carter, que apesar de ser um interesse amoroso ali, ela é uma mulher muito forte, ela pra mim não deve em nada a Pepper Potts do Homem de Ferro, que já tinha sido introduzida. Ela consegue ser muito melhor do que a Jane Foster, que foi o par romântico do Thor no filme anterior da Marvel. E ela tem uma personalidade muito forte, tanto que a gente vê a personagem ali ao decorrer dos anos, ela acabou ganhando uma série própria, e é uma personagem que merece muito isso, porque ela tem uma presença assim incrível. E a própria Hayley Atwell é maravilhosa. Por favor, façam mais filmes com essa mulher, ela é incrível. A gente também tem aí o Tommy Lee Jones como um dos generais, capitães do exército. E ele é bem legal porque ele é um alívio cômico que não é muito exagerado também. É um filme que, na verdade, que tem um humor muito mais controlado, não descamba muito nisso, não pesa a mão. E o outro alívio cômico que temos, também bem controlado, é o próprio Howard Stark, aqui interpretado pelo Dominic Cooper. Na minha opinião, ele tá incrível, ele tá ótimo. É um personagem que evoca muito da mitologia da Marvel até então, porque ele tem um nome, é o pai do Tony Stark, que até agora, no caso, já estaríamos mais acostumados a ele, já sabíamos quem ele é por causa dos dois filmes, do Homem de Ferro. Principalmente o Homem de Ferro 2, é claro, que cria essa persona mais dura do Howard. E aqui a gente vê ele no auge da idade, a gente vê um Howard Stark muito mais brincalhão, muito mais assim, caricato, que dá em cima de todo mundo, mais canalha até do que o próprio Tony em muitos momentos, que a gente vê ele no Homem de Ferro 1 e 2. E assim, pra mim é um personagem bem legal, ele consegue fazer uma conexão ótima com o Homem de Ferro de uma forma sutil. Então assim, pra mim tá no ponto. O Howard Stark é um dos personagens mais intrigantes, mais divertidos do filme. E tá ali perfeitamente pra mim. Inclusive é muito legal a forma como eles entrelaçam o Howard na origem do Capitão, tanto com o escudo, quanto ele ser uma parte ali essencial do momento que o Capitão se transforma, o que explica toda a admiração que ele sente pelo personagem e que vai ser abordada mais em Os Vingadores, em Vingadores Era de Ultron, etc. Também um ótimo coadjuvante é o personagem do Bucky Barnes, que é o Sebastian Stan. A gente conhece ele ali como uma cara que tinha acabado de se alistar, mas ele consegue passar toda a amizade. Em poucas cenas é bem construída a amizade que ele tinha com o Capitão América, com o Steve Rogers, aliás, antes dele virar capitão. Então a gente entende isso e, claro, na época não sabíamos, mas o Bucky Barnes ele acaba sendo um personagem muito importante para a construção do universo Marvel que viria, né, com o Soldado Invernal, depois Guerra Civil. E é muito interessante a forma como eles conseguem construir o Bucky ali em poucas cenas, é o suficiente para a gente entender o significado dele para o Capitão, a gente entender o companheirismo dele. Entretanto, eu gostaria de ver um pouco mais tanto da relação do Bucky com o Steve, como da relação do Steve com a própria Peggy Carter, que é a personagem da Hayley Atwell, que devido à montagem, apesar dela ser boa, ela é bem rápida, ela consegue condensar anos de guerra em
o que parecem ser poucos meses. Na verdade, o Capitão América parece que ele surgiu e foi congelado ali em 1, 2 meses, mas na verdade a gente sabe que não é isso, porque ele atuou durante a guerra. Então, essa montagem ela acaba sendo bem efetiva, porque não poderíamos ter um filme de 4 horas de guerra, até porque é um filme de super-herói, mas ela tira um pouco do peso das relações que a gente tem. Então, a gente não tem uma construção tão boa assim dos relacionamentos do Steve Rogers, principalmente com esses dois grandes personagens, e que afinal de contas teriam grande importância no universo Marvel, principalmente o Bucky. Outra coisa que eu gosto muito desse filme é que, apesar dele ter uma tecnologia que hoje já é mais batida, né? A Marvel já rejuvenesceu o Michael Douglas, já rejuvenesceu o próprio Robert Downey Jr., mas aqui eles fazem uma coisa muito legal, que é a tecnologia que até então a gente seria mais conhecida pelo curioso caso de Benjamin Button, que é a de rejuvenescer, de trocar o corpo ali. Eles colocam o Chris Evans num corpo bem franzino para mostrar o Steven Rogers antes da transformação. E é um efeito que envelheceu muito bem. Então é um efeito assim, eu tava vendo esse filme recentemente e eu me peguei vendo e admirando como esse efeito especial tá bom no filme, tá bem feito no filme. Aliás, falando novamente de easter eggs, eu já mencionei o Howard Stark, mas eu acho legal o filme ter, diferente de Homem de Ferro 2 e Thor, ele não pesa a mão nos easter eggs, então os easter eggs são muito mais sutis, tem alguns que se você piscar, você perdeu, tem coisa que é bem fã raiz da Marvel que se você não sabe o contexto, você não tem como enxergar da mesma forma. Como, por exemplo, a aparição do Tocha Humana original. Não é o mesmo Tocha Humana que foi interpretado pelo Chris Evans, o que por si só também seria um grande easter egg, né? O próprio Chris Evans é um easter egg, o cara faz diversos filmes de quadrinhos, fora Capitão América e o Quarteto Fantástico. Deve ter o quê? 2 ou 3 ainda. Mas principalmente o easter egg que me chama bastante atenção é o fato deles abordarem ali aquela coisa da primeira capa do Capitão América, que é o Capitão socando o Hitler, e aqui a gente tem isso de uma forma bem legal, bem icônica, humorada, e bem encaixada na história, que é muito legal, que é o Capitão Panfleto, né, que eles fazem o super soldado lá, o soldado perfeito, e fala assim, pô, eu queria um exército e eu só tenho um, e um não vai me servir. E aí o governo vem e fala assim, não, pera, serve sim, você vai ser um símbolo. E os caras vestem aquela roupa de tecido, aquele escudo meio triangular, meio cavaleiro da tábua redonda, assim, e bota ele pra fazer discursinho pra galera comprar coisa e ficar. Até no momento que ele zoa com isso, é muito legal a forma como isso também funciona bem pra desenvolver o personagem do Chris Evans, que é o Steven Rogers junto com o Tony Stark, dentro do universo Marvel nos cinemas, é um personagem mais bem desenvolvido. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas na minha opinião são os dois personagens melhores envolvidos, porque principalmente em Guerra Civil você vê eles trocando de lado. A gente já viu o Capitão Panfleto aí, que é a figura do governo, e a gente viu o Tony Stark que bate de frente com o Senado e fala, não, eu que sou foda e problema de vocês. E em Guerra Civil eles estão totalmente inversos, mas os filmes que existem entre eles, Homem de Ferro 3, Capitão América, Soldado Invernal, Era de Ultron, eles todos funcionam muito bem para construir esse desenvolvimento dos personagens. O que é muito importante num filme, levando em consideração que nos quadrinhos a gente tem o mesmo personagem com a mesma idade há anos, e às vezes ele não tem o desenvolvimento apropriado, ele fica anos sendo a mesma coisa. E aqui não, no cinema eles estão conseguindo fazer isso de uma forma muito legal. Então, esse lado do Capitão, que tem essa visão de governo, que já é um pouco abalada, nesse filme por causa disso, mas depois que vai sendo mais destrinchada nos próximos filmes, é muito interessante e contribui muito para o desenvolvimento do personagem. Na época, claro, a gente não enxerga da mesma forma, mas vendo em retrocesso é possível notar a importância dessa sequência. Mas é claro, o filme não é só acertos, na verdade ele tem grandes problemas, como por exemplo o seu vilão. Eles escolheram um ótimo vilão, que é o Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha é tipo o maior vilão, o maior nêmesis do Capitão América nos quadrinhos. E foi muito bom eles terem usado o Caveira Vermelha assim de cara, porque ele tá bem trincado dentro da mitologia, né? Porque tava na Segunda Guerra e tudo mais. Não era possível assim não usá-lo agora e depois aparecer com ele de uma forma meio improvisada. Mas, e é claro, a gente tem também a atuação do ótimo Hugo Weaving, que tá incrível no papel, tá bem plausível na verdade, porque é uma cara de caveira num corpo, assim, é difícil de comprar. Mas o Hugo Weaving tem uma atuação muito legal, o próprio filme, o roteiro faz bem isso, de introduzir o personagem, tem uma explicação legal do background dele. Entretanto, o problema do vilão é a forma como a trama termina, e é merda, sabe? Assim, meio que desperdiçam Caveira Vermelha de uma forma muito triste, porque eles tinham introduzido o cubo cósmico, que nesse filme é simplesmente o MacGuffin, que pra quem não sabe é aquela coisa que os heróis precisam correr atrás. Marvel faz muito disso com o MacGuffin em outros filmes, como Guardiões da Galáxia.
E aqui tem o cubo cósmico, e a gente tem esse personagem que quer o cubo cósmico, consegue o cubo cósmico e utiliza ele. Entretanto, na época, eles ainda não tinham construído essa coisa de joias do infinito, e o cubo cósmico vem a se revelar como uma joia do espaço. E o final é meio Deus Ex Machina de colocar o cubo manifestando seus poderes e não se sabe se o Caveira morre ou se ele é teletransportado, que é o que o filme dá a entender, porque aparece o céu e, é claro, é a joia do espaço. E diferentemente do Loki, que a gente viu ele sumir, depois ele aparece, tem uma explicação para aquilo, que por mais que continue em outro filme, pelo menos a gente tem uma resposta, o Caveira Vermelha nunca mais deu as caras em nenhum filme da Marvel, que é uma pena. Na época teve muitos rumores de que ele apareceria em Vingadores, depois teve rumores de que um dos personagens do Soldado Invernal, que é um dos líderes lá da Hydra, ele se revelaria o Caveira Vermelha. Eu até fiquei, quando eu fui ver o filme, eu tinha tomado esse spoiler, que na verdade era só um rumor, e eu tava esperando essa revelação, fiquei imaginando que, nossa, seria muito interessante pela construção do filme. Na verdade, não existe isso, o Caveira Vermelha simplesmente desapareceu. O que acontece é que é um ótimo vilão, mas um grande desperdício de um personagem que, como eu falei, é o maior vilão do Capitão América, então é uma pena isso. E aliás, o personagem acaba enfrentando o herói ali num clímax bem, é fraco aquela luta, eu acho bem fraca, na verdade. A gente teve até, por mais que o filme seja melhor, a luta final peca um pouco até para a luta do Thor, que é um filme mais fraco, mas tem um clímax mais maneiro. Então é um dos erros de Capitão América, o Primeiro Vingador. Com um ótimo protagonista, ótimos coadjuvantes e uma história bem construída, Capitão América o Primeiro Vingador não é um filme perfeito, mas continua sendo um dos melhores filmes de origem dentro do Marvel Studios e pra mim leva 4 estrelas. E é claro que próximo filme da Marvel, que vai sair review ainda esta semana aqui na Estrada para a Guerra Infinita, é um dos favoritos dos fãs também, como não ser, né? É um filme tão ótimo, né? Maravilhoso. É Os Vingadores. Então, se você tá curtindo, dá aquele like no vídeo que ajuda bastante. E se inscreve no canal. Também tem um review do Pantera Negra, que, nossa, é um vídeo que bombou bastante, tô bem feliz com isso. Se você ainda não viu, veja, tá aqui no card. A playlist da Estrada pra Guerra Infinita também tá aqui no card. Então, vem aqui, embarca nessa jornada incrível de Marvete mesmo, porque a gente tá cada dia mais ansioso por esse filme, por essa Guerra Infinita que vai vir, a gente não sabe quem vai morrer. Espero que não, Tony. Bom, deixa sua opinião sobre Capitão América aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar aqui, entrar nas redes sociais. Obrigado por assistirem, valeu, falou, até mais e obrigado pelos peixes.